Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu sou do canal 66 de Favela e do canal Motoristas ABC. Solta a vinheta, diretor. Style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dog. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo, eu sou do canal 66 de Favela e do canal Motorista ABC aqui no YouTube, beleza? Há 3 anos e meio sou motorista de aplicativo. Vou pedir para você deixar um mega like aí, ó, compartilhar os nossos vídeos do YouTube aí. Faço com tanto carinho e amor esse canal e posto as informações aos senhores motoristas de aplicativo para que os senhores entendam o que vem acontecendo com a nossa categoria e com os aplicativos no geral, beleza? Então, assim, pessoal, a Uber está acabando com todos os macetes que existem e que motoristas podem descobrir. Se postar no YouTube, a Uber vai lá com o seu pessoal de tecnologia, do pessoal de TI, e vai arrumar algum jeito de os senhores não conseguirem trabalhar de uma forma legal para vocês e onde vocês vão conseguir ter um ganho bom, tá? A primeira e última, que eu acredito que eles não vão descobrir mais, porque eu não vou postar essas informações aqui como dicas, e sim como um alerta, porque se eu postasse aqui, eu sei que eles vão banir, eles vão me julgar, eles vão arrumar algum jeito, né, de tentar não deixar você trabalhar da forma que você acha melhor. A Uber quer que ela trabalhe do jeito dela e não do seu jeito. Você acha que é melhor trabalhar com o celular de lado, do jeito que eu tô aqui, assim, ó, na horizontal? Eu gosto de trabalhar assim. Eu consigo escolher melhor minhas corridas dessa maneira. E o senhor consegue também? Então lembra-se que com o celular de lado, a corrida toca aqui, e aí aparece o valor, e aí aqui tem um botãozinho desse lado de cá, de você desligar. Aí você não quer aquela corrida, você desliga antes mesmo de pegá-la, tá? Assim você mantém sua taxa de aceitação no nível legal, beleza? Acabou, pessoal. Ontem eu tive problemas, tá? O meu aplicativo ontem, tentei trabalhar com ele de lado, as corridas elas vinham aqui, não aparecia o valor, nem o destino, nem para onde ia, não tinha como aceitar. Isso eu não tinha saber o que era, se era boa, se era ruim. Não tinha como você saber que tipo de corrida que era. E aí você tinha que virar o celular de lado de novo e aí tocava o valor. Então, pessoal, para quem trabalha com celular dessa forma como eu trabalho, a Uber conseguiu. O pessoal de TI deles, ó, parabéns. Complicam o nosso trabalho, não deixam a gente trabalhar do jeito que a gente quer, né? Tem que ser do jeito do aplicativo, tá? E vou postar as informações aqui que teve também, referente à CPI dos aplicativos que está rolando na Câmara, tá? Sobre o novo contrato da Uber, com o nosso excelentíssimo vereador Marlon Luz, indagando os aplicativos, tá? Sobre o que vem acontecendo, tá? E essas leis, pessoal, essa CPI, vai sair umas leis municipais novas, tá? Que é onde a Uber vai ter que criar um pouco de cabresto, tá? Isso a nível de município de São Paulo. Isso poderia ter sido a nível federal, se a categoria de todos os motoristas aqui de São Paulo pegasse e votasse no cara para deputado federal, mas infelizmente ele pegou 54 mil votos e não conseguiu ser eleito, mas teve uma expressiva votação, né? Que bastante pessoas votaram nele, mas ele precisava de 90 mil. Mas os projetos deles não foram esquecidos, do Marlon não foi esquecido, tá, pessoal? Eu falo aqui que eu sei que ele vai levantar a bandeira, que vai continuar brigando. Ele não desistiu em levar os projetos dele a nível federal. Com o número de votação que ele teve, ele conseguiu apoio político a nível federal com candidatos lá. E lá eles vão brigar sim para que coisas de projetos que o Marlon colocou na campanha dele sejam realmente aprovados e colocados em pauta na Câmara de Deputados Federais no Brasil, para que, a nível Brasil, o motorista seja respeitado pelos aplicativos. Coisas que não somos hoje respeitados, tá? Hoje a gente tem que trabalhar da maneira correta,
que o aplicativo acha mais certo para ele e não o mais certo para você, motorista de aplicativo. Então esse é o canal de informação, onde eu vou deixar explicado aqui para vocês que a nova atualização do aplicativo da Uber não deixa os senhores trabalhar com o celular de lado, tá? Não atualizem os seus aplicativos com a nova versão, senão os senhores não vão conseguir trabalhar com o celular na horizontal, e sim na vertical, beleza? As corridas elas vão tocar, o senhor não vai ter como escolher e nem aceitá-las, tá? Não sabe nem para onde vai. Então vai ter que trabalhar com ele na horizontal sim, de frente assim, e aí vocês vão poder saber. Só que assim, como diz aqui, né, no vídeo que eu vou postar do Marlon, o próprio cara da Uber diz que a gente pode recusar quantas corridas quiser, que a gente não vai ser punido. Mas não é bem por aí, né? Sabemos que nos nossos aplicativos de motorista, nós temos uma taxa de aceitação e taxa de cancelamento. E quando você fica muito baixa aquela taxa, os números começam a ficar em vermelho, né? Para pedir para você se policiar. Ó, suas taxas estão bem baixas. Faça favoralmente elas. Então não atualizem, tá? Essa é a maneira que eu inventei. Não vou ficar colocando as informações aqui, porque eu acho que eu vou dar mecanismo para a Uber monitorar o meu canal, e o pessoal de TI deles acabaram obrigando vocês a atualizarem seus celulares. Uma hora ela vai ter que obrigar. Aí, pessoal, aí vai ter que trabalhar com o celular de cima e não tem outro jeito. Mas enquanto eles não obrigarem você a atualizar o seu aplicativo, não atualizem os seus aplicativos. Deixe uma versão atrás, tá tudo certo, consegue trabalhar perfeitamente, beleza? Muito obrigado a todos. Estamos aí, canal Motorista ABC e canal 66 de Favela, à disposição de você, motorista de aplicativo, para melhorar os seus ganhos e passando informações e denunciando os abusos da plataforma. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado, presidente. Gostaria então de caminhar algumas perguntas para a Uber. Acho que o Ricardo vai responder, isso? Isso. Não sei se tem... Se, por gentileza, nobre vereador Marlon, o Ricardo Ribeiro, o ato declaratório, se puder ler, está aí na presença. Os senhores estão com alguma liminar? A gente está com uma liminar. Fica à vontade. Vamos quebrar o recorde dessa CPI de liminares. Já estamos com 39 liminares. A senhora procuradora, Luciana Barro, mas isso faz parte, né? O aspecto jurídico. Então, fique à vontade e as perguntas que o senhor achar que tem que responder. Está acompanhado do seu advogado, o Igor Tamazalques, e vai orientá-lo. Nobre vereador Marlon Lúcio. Perfeito, obrigado, presidente. Ricardo, gostaria de entender o que a Uber pode falar para o familiar do Vinícius Pinheiro Dias, que faleceu no último dia 10, motorista da Uber que estava em corrida pelo aplicativo da Uber, em relação à segurança ou em relação ao suporte. Vereador Marlon, bom dia. Obrigado pela pergunta. Bom dia, presidente, todos os vereadores aqui presentes na mesa. Esse caso especificamente, eu acho que Vossas Excelências acabaram de aprovar um requerimento, imagino que é a respeito dele. Eu não tenho informações aqui sobre esse caso, então não tenho maiores detalhes. A gente precisa verificar, vamos fazer a verificação disso junto aos nossos dados no sistema. E agora, eu lamento qualquer caso de violência. A gente trabalha arduamente na Uber para investir em segurança e fazer aquilo que está ao nosso alcance para que todos os nossos parceiros e usuários tenham a viagem o mais segura possível. A segurança é uma obsessão para a empresa, a gente investe muito nisso, mas é evidente que qualquer notícia de um acidente com um trabalhador de aplicativo é algo que choca todos nós. Agora, eu não tenho informações maiores sobre esse caso especificamente, não quero ser leviano de dar alguma informação que não condiga com o caso. Perfeito. O motorista de aplicativo da Uber estava em corrida pela Uber, chamado Vinícius Pinheiro Dias,
estava numa corrida no dia 10, estava com um passageiro, né, na hora que foi assaltado. A investigação policial, inclusive, relatou que tivesse sido assalto por 2 pessoas numa moto, o que também foi um chutômetro, porque o irmão do motorista conseguiu imagens da câmera da empresa que tinha à frente, onde mostra claramente que 2 pessoas saem do banco de trás para cometer o assassinato do motorista. E também, depois que conseguimos ter acesso ao celular do motorista, a gente conseguiu ver que tinha uma corrida em andamento que foi encerrada pelo aplicativo 10 horas depois, provavelmente por causa que deve ter expirado o tempo e a não movimentação do celular. Vejo sim, né, que a Uber parece colocar bastante investimento em segurança. Não pude deixar de notar que tem 2 seguranças da Uber aqui também. Talvez, de uma certa forma, manter a segurança de vocês, funcionários da Uber, né? Eu queria entender o porquê que vocês trazem 2 seguranças aqui para essa plenária, um lugar, inclusive, que conta com a nossa gloriosa Guarda Civil Metropolitana, mas eu acho que a segurança está sendo mais voltada aí para os funcionários, para vocês, do que para os motoristas. Então, enfim, estou te dando um pouquinho mais de informação aí, gostaria de entender um pouco mais dessa segurança que você diz investir, se é para vocês funcionários, né, ou se é para os motoristas. Eu não entendi qual foi a pergunta de Vossa Excelência. A pergunta é, você disse que investe em segurança. Eu estou falando, investe em segurança. Eu estou vendo, tem 2 seguranças aqui na plenária que foram identificados como seguranças da Uber. Então, acredito que estejam fazendo a segurança de vocês, né? Eu quero saber se o investimento que vocês dizem que fazem é na segurança de vocês, funcionários, ou dos motoristas. Não, me perdoa, Vossa Excelência, estou aqui na condição de trabalhar para colaborar com essa comissão e com os trabalhos aqui da comissão, mas me permita dizer que acho que Vossa Excelência está tratando com ironia um assunto que não merece ser tratado com ironia. Eu respondi com seriedade a pergunta dessa comissão, porque Vossa Excelência é uma autoridade pública e me perguntou sobre segurança, e eu disse que a Uber investe na segurança dos seus parceiros, dos seus usuários, a gente investe em tecnologia, a gente investe numa porção de coisas. Qualquer incidente de violência ou de criminalidade que aconteça na cidade de São Paulo com qualquer pessoa é algo que consterna qualquer um enquanto cidadão, e eu acho que a gente não devia tratar isso de forma irônica. Então, o nosso investimento em tecnologia, Vossa Excelência bem conhece, Vossa Excelência foi e é motorista de aplicativo, tem ciência de todas as camadas que são colocadas de segurança. Agora, a segurança pública é um problema sério desse país, dessa cidade. As empresas não têm responsabilidade sozinha sobre a violência urbana que acontece na cidade. A gente tenta fazer a nossa parte, vai continuar investindo, e acho que a gente tem que tratar qualquer caso com a seriedade que esse assunto merece. Gostaria de deixar claro que eu não estou sendo irônico, eu estou comparando que vocês trouxeram seguranças para o local, aqui, na plenária, certo? E eu não vejo o mesmo empenho de segurança para o motorista de aplicativo. Sim, entendo tecnicamente muitas coisas e posso dar a minha opinião também, que é contra o que você está falando. Mas deixa eu seguir com outras perguntas relativas a esse caso. Como que um familiar entra em contato com a Uber para comunicar, por exemplo, a morte de um motorista de aplicativo? Existe um canal para isso? Porque esses irmãos dos motoristas tiveram muita dificuldade para conseguir esse contato. Toda vez que a gente tem algum incidente que envolve que o motorista não tem como entrar em contato com a gente pelo aplicativo, porque o incidente gerou isso, a gente tem as nossas equipes que podem atender a família e receber essa notícia dentro dos nossos centros. E as autoridades policiais, eu acho que assim, diante de algum caso de violência como esse, tem mecanismos diretos para entrar em contato com a companhia, inclusive solicitar todas as informações que sejam úteis para esclarecer o caso. A gente tem até uma espécie de cartilha que a gente fez e divulga constantemente para os delegados de polícia, para as autoridades policiais, porque tem alguns procedimentos que a Uber tem que observar para compartilhar algumas informações que são protegidas de privacidade, mas a gente sempre compartilha. Agora, como tem algumas obrigações legais, as autoridades têm um rito específico que precisam pedir, as autoridades policiais, seja delegado de polícia ou na investigação.
A gente tem uma equipe que faz esse contato direto e a gente colabora diretamente para a elucidação dos crimes e com todas as informações que tiveram ao nosso alcance. Ok. Na verdade, você não me deu uma resposta muito com um canal direto, ou de familiar, ou coisa parecida, para entrar em contato. O que você me disse é que existe uma cartilha para delegacias ou delegados, enfim, entrarem em contato. O fato é que, aparentemente, o delegado, esse que está tratando desse caso, não conseguiu o contato. A família até conseguiu o contato, mediante até uma ajuda nossa. Porém, está uma semana aguardando resposta da Uber e nada. Só gostaria de deixar claro que não existe um protocolo da Uber em relação a esses casos. As famílias realmente ficam perdidas, né? Muitas vezes não tem nem o celular, porque o celular foi roubado, né? E aí não consegue, ficam desesperados, não tem como entrar em contato com o aplicativo para saber que alguma coisa aconteceu. Deixa eu ver outro assunto aqui. Bom, eu fiz um requerimento, que você bem viu, sobre os dados da corrida, sobre, enfim, se essa passageira tinha sido cadastro novo, quais são os itens de verificação que foram feitos e tudo mais. Eu gostaria que encaminhasse essa CPI o mais rápido possível para a gente entender um pouco mais do assunto e entender qual realmente é a segurança que a Uber tem em relação a esse cadastro de passageiros. Deixa eu ver o próximo tema aqui. Vamos falar sobre o novo termo de adesão aí, publicado ainda não para todo mundo, mas para muitos motoristas, a partir do dia 4. Por que o termo saiu após as eleições? Algum motivo importante para isso? Ou o termo de adesão? Vereador, os nossos termos de cumprimento da plataforma, em termos de uso da plataforma, eles são atualizados constantemente. Vossa Excelência bem sabe disso. Às vezes por diversas questões, mudança de endereço nossa, ou alguma melhoria que tem que ser feita, eles são feitos de forma constante e eles saem, como são muitos parceiros, eles saem até por uma questão sistêmica em pedaços, eles saem de levas, digamos assim. Então, na verdade, tem muitos que ainda não receberam esses termos, vão receber. Teve uma primeira que foi enviada agora no dia 4, mas não tem nenhum motivo específico por essa data. Entendi. Logicamente fiz questão de estudar bem esse termo, né? E me chamou muita atenção, e aí eu relato também para os vereadores dessa mesa aqui, o quanto que esse novo termo de adesão aí, ao motorista de aplicativo na plataforma, ele trata a Uber como dizendo claramente que não é uma empresa de transporte, e sim uma empresa de tecnologia. Praticamente quase todas as páginas do termo fala sobre isso, né? Justamente um ponto que a gente bateu bastante forte aqui nessa CPI. Tem algum motivo especial para isso estar aparecendo no contrato, deixando muito expresso agora? Na verdade, não tem nenhuma novidade. Mesmo quando Vossa Excelência me inquiriu aqui outras vezes a respeito desse assunto, a gente deixou muito claro que a Uber é uma empresa de tecnologia, isso já constava do termo, e nessas atualizações específicas que aconteceram agora, não teve nenhuma particularidade de inovação quanto a isso. Ok, na verdade, a gente, comparando com o termo anterior que tinha, né, que não foi tão frequente assim, já fazia um tempinho que não atualizava, mais de ano, acho. Então, se fala muitas vezes sobre que a Uber não é uma empresa de transporte, sim uma empresa de tecnologia. Era algo que não era citado. O que também mudou até como o termo trata o motorista de aplicativo, que agora é cliente, né? Dando o termo deixando bem claro que é cliente. Eu queria entender se quando vocês colocam como cliente, se isso está nas relações de consumo,
né? Se existe código do consumidor ou vocês entendem que faz parte disso. Só queria entender um pouquinho por que usaram o termo cliente nesse novo termo. Olha, me parece que não tem nenhuma relação com relação de consumo. Acho que não teve nenhuma mudança de natureza jurídica no termo. A palavra cliente tem a ver com a gente buscar, acho que, uma designação mais ampla, porque a Uber está sempre lançando novos produtos, novas modalidades, enfim. Então, a gente tem até especificamente agora o Uber Reserve, que é a possibilidade de reservar viagens, e isso tem mudanças na precificação dos serviços a depender dos produtos. E aí a gente fez uma atualização dos termos, tornando essa linguagem mais condizente com a possibilidade de ter esses produtos outros. Então, tem o Uber Direct, a gente tem outras formatações, o termo é o mesmo, né? Então, eu acho que é para abarcar isso. Então, o fato de usar a palavra cliente no termo não significa nada em relação ao Código de Defesa do Consumidor ou PROCON ou coisa parecida. Não tem nada em relação a cliente, a essas outras terminologias usadas fora do termo da relação de consumo. Não tem a ver. Me parece que não, vereador. Eu acho que é comum contratos variados de naturezas distintas que usam a palavra cliente e eu acho que o fato de usar um termo não transforma isso em relação de consumo. Perfeito. Vocês usaram um outro termo dentro do termo que me deixou bastante curioso e também preocupado. E aí uma atenção especial gostaria da vereadora Luana nesse ponto, porque no novo termo vocês criam a tal da empresa, que parece funcionar como um operador logístico, né, que existe nas entregas. E vocês falam algo semelhante ao operador de transporte. A ideia da Uber contratar empresas de transporte que essa empresa de transporte gerencia motoristas parceiros? É essa a intenção desse contrato? Não. Não? Não. Pela ordem, vereador, só claro. Porque para mim é uma novidade. O que seriam esses... Se o senhor Ricardo puder responder, o que são essas empresas? Eu queria entender o que é essa empresa citada no novo termo. Não, olha, eu acho que a gente tem potencialmente outros produtos e a gente fez uma atualização para isso. Eu não tenho o detalhe exatamente aqui, mas assim, deixando muito claro, o sistema de transporte por aplicativo, ele não funciona da forma como funciona o delivery, porque é um modelo de negócios distintos. Então, ele vai buscar sempre o motorista que esteja mais próximo do cliente. Não existe uma vantagem em ter um operador logístico, que eu acho que como funciona muitos dos aplicativos de delivery, alguns deles, pelo menos, funcionam com operadores logísticos que mandam especificamente entregadores para uma demanda. Isso não funciona nesse modelo de negócio. Então, queria deixar Vossa Excelência tranquilo de que não tem nenhuma mudança nesse sentido. Isso eu posso afirmar de forma categórica. Eu pude me ater nessa questão dos OLs. Assim, eu não sei detalhes sobre isso. É importante a sua afirmação que não é o caso, mas vantagem para a empresa tem. Assim, né? Assim como o que os deliveries fazem, na verdade, é uma desvantagem para o trabalhador, para a pessoa que você chamou de parceiro, mas a grande vantagem da empresa é ter ali uma quantidade garantida de operadores em determinado horário. Assim, é uma vantagem local, né? bem óbvio, assim. Por isso que essas empresas fazem OL, para garantir, assim, supostamente, né? Qual que seria a vantagem, já que não tem direito trabalhista, não é CLT, a vantagem seria a flexibilidade. Né? Ou você tem um vínculo ou você é autônomo, né? A vantagem do autônomo é ser flexível, enfim, é conseguir fazer seu próprio horário, fazer seu próprio preço. O que o OL tira é essa flexibilidade, aí fica simplesmente desvantagem. Assim, quer dizer, você tem ali uma espécie de plantão. Assim, então o aplicativo teria garantido uma certa quantidade de uma certa região. Só para te colocar que existe essa vantagem, absolutamente uma desvantagem para quem está na outra ponta. Só para deixar isso bem explicadinho. Com a parte o vereador Sidney Cruz. Senhor presidente, eu preciso me retirar, tenho outro compromisso,
Só que antes eu gostaria de deixar consignado os meus sentimentos, a minha solidariedade aos familiares do condutor de aplicativo, Vinícius Pinheiro Dias, que foi brutalmente assassinado. Eu espero que Deus conforte os corações de vocês, e que vocês recebam o apoio devido e necessário por parte da empresa. Obrigado, presidente. Obrigado, Marlon. Obrigado, vereador Sidney Cruz. Ok, entendi então que, segundo o depoimento de vocês, a ideia da empresa que está nesse termo não é ser um operador de transporte, embora para mim ficou bem claro que é um operador de transporte, que se a empresa poderia contratar outros motoristas, mas o contrato, na minha interpretação e das pessoas que trabalharam comigo nessa interpretação, é bem claro, né? Mas você está dizendo aqui que não, é isso? Não, é isso. E assim, não quero nem entrar na polêmica, porque também não sou grande conhecedor do modelo de operação de outras empresas de delivery. Entendo que possa fazer sentido para elas. O meu argumento foi relativo ao transporte de viagem mesmo. Então, a Uber não tem, no transporte de passageiros por aplicativo, essa ideia de vários motoristas esperando para fazer uma viagem. A gente o nosso sistema funciona com a variação do preço dinâmico como forma de incentivo por região, e deixando muito claro que não tem nenhuma mudança acontecendo nesse modelo de negócio nesse sentido. Gostaria de registrar a presença do nobre colega vereador André, do Republicanos. Eu ainda vou fazer mais algumas perguntinhas sobre o novo termo, tá? A Uber deixa bem claro no termo que ela não é responsável por nada que ocorra no aplicativo, nem por bugs, lucros cessantes, danos, assaltos, qualquer coisa ela deixa que ela não é responsável. E me parece que o contrato, né, torna o aplicativo apenas um bônus. Eu queria entender se existe algum ônus do aplicativo, porque me parece que o novo termo tenta se isentar e tenta deixar explicado diversos, dizendo que não é responsável por nenhum ônus, né? Ou seja, só bônus. Eu queria entender se existe algum ônus da qual a Uber é responsável no tema de corrida de aplicativo. Vereador, não tem nenhuma mudança substantiva em relação a esse termo, aos termos anteriores, em nenhum desses aspectos. Pelo menos a notícia que eu tenho quanto a esse assunto é que o que a gente teve foi uma atualização de linguagem, acho que alterou algumas cláusulas para tornar elas mais abrangentes para poder lidar com outras categorias como essa que eu citei, do Uber Reserve, entre outras que a gente pode mudar. A Uber está sempre inovando, está vendo possibilidades de modelos de serviços, então a gente está buscando isso. Agora, os ônus do aplicativo tem a ver com o desenvolvimento da tecnologia, e isso não tem uma mudança muito grande, além de todo o serviço que a gente presta aos clientes de maneira geral, mas são conhecidos, não teve uma mudança específica nesse termo em relação aos termos anteriores. Você leu o termo? Eu li por alto. Acho que eu vim para a CPI, se me permite, vereador, essa é a 4ª vez que a gente vem aqui na comissão. A gente já veio responder outras vezes. Mas achei que ia responder, sobretudo, as perguntas ligadas ao objeto da CPI, que é a regulamentação de São Paulo e o cumprimento específico dela. Eu não quero deixar Vossa Excelência sem resposta, então tudo que eu puder responder, vou responder, mas especificamente os detalhes do termo, não me parecia que ia ser objeto de análise aqui na CPI, mas se Vossa Excelência quiser, a gente pode enviar as respostas por escrito das perguntas específicas que Vossa Excelência tenha. O objeto da CPI, além sobre regulamentação, além sobre de impostos, além sobre preço público, é também a relação de trabalho com os motoristas de aplicativo. Faz parte do escopo dessa CPI. É triste chegar praticamente do final da CPI, quase há um mês, e a Uber não tem entendido isso ainda. Inclusive, o relatório vai falar sobre as relações de trabalho, os problemas que foram encontrados e tudo mais.
Esse relatório vai ser entregue ao Ministério do Trabalho, TST, o que for necessário para garantir também direito dos motoristas trabalhadores. Então, sim, faz parte do escopo, e o termo, né, de adesão ou o termo de relação de trabalho, vamos colocar assim, talvez não sei se esse é o termo correto, mas entre motorista e aplicativo faz parte disso, faz parte desse escopo. Então, se atualizou o termo, principalmente com palavras, com itens que foram batidos bastante nessa CPI, e eles agora aparecem de uma forma tentando se esquivar nesse novo termo, então ele vai ser objeto de discussão e objeto de perguntas aqui nessa CPI, Ricardo. Gostaria seria desejável que você tivesse lido e aprofundado sobre o assunto. Entendo que não conseguiu ler aí. É lamentável, eu diria até, mas, enfim, é algo que faz parte desse escopo, sim. E também vou fazer perguntas ainda sobre outros itens, principalmente sobre o preço público. E aí, falando um pouquinho, por exemplo, ainda do novo termo, me chamou a atenção que o novo termo diz que o motorista de aplicativo pode ser banido, inclusive sem motivo nenhum, desde com um aviso prévio de 7 dias, né, ou pelos motivos do Código de Conduta. Não era esclarecido isso no termo anterior. Nesse novo termo, ele está esclarecido, inclusive, esse aviso prévio de 7 dias. Eu queria entender por que no termo também não... eu não sei se você tem conhecimento ou não, talvez não, já que você não disse que não leu, mas eu queria entender por que não se fala do direito de defesa no termo. Esse era o ponto. A nossa política que permite, inclusive, a defesa e o esclarecimento, ela segue em vigor, e ela está em vigor para todos os casos. Agora, até a notícia, até onde eu tenho aqui, vereadora, essa previsão já existia de banimento, e não teve uma mudança relativa a isso. Essa prerrogativa já existia, não significa que ela vai ser utilizada, mas é uma previsão contratual que sempre existiu, existe para os dois lados, e ela foi reproduzida nessa versão dos termos, mantendo algo que já existia antes. Entendi. Não é o que a gente, na nossa análise aqui, foi identificado, mas ok. Considerando que você deu superficialmente o contrato, então imagino que talvez não tenha visto especificamente. Uma coisa que me chamou a atenção, né, logicamente o novo termo deixa bem evidente, né, que o motorista é um ser autônomo, né, mas que não pode ficar rejeitando ou ignorando corridas, né. Inclusive fala explicitamente que o aplicativo pode deslogar, né, caso não atenda 3 chamados, enfim. Eu queria entender onde é que está a autonomia no momento que ele não tem o direito de escolher. Eu queria entender um pouquinho o que é ser autônomo para vocês da Uber. Eu vou retomar esse tema, mas ele já foi objeto de conversa nossa aqui. Eu estou retomando porque o contrato novo está deixando... Sim, mas não há uma inovação em relação a isso, na verdade. Agora, o motorista pode cancelar as viagens, ele tem autonomia para cancelar todas as viagens que ele quiser, ele tem autonomia, inclusive, para desligar o aplicativo, não pegar viagens pela Uber, pegar viagens por outro aplicativo, ele tem total liberdade de fazer isso. A gente tem... enquanto plataforma que cuida do andamento, do funcionamento da plataforma de maneira geral, a gente tem um dever de cuidado com comportamentos que sejam abusivos ou que sejam transgressores que gerem impacto para todos os membros da plataforma de maneira geral. Então, o motorista não é obrigado a aceitar as viagens. Especificamente, essa previsão sobre o deslogar tem a ver com os motoristas que aceitam a viagem, cancelam a viagem, aceitam a viagem, cancelam a viagem antes de pegar. E pode haver, assim como houve casos de motoristas que com grandes índices de cancelamento
estavam, na verdade, violando os termos de uso da plataforma e perpetrando condutas de fraude, de fato, à plataforma, aos usuários e aos termos que de boa-fé que ele assinou. Então, não tem uma mudança específica, mas a noção de autonomia é a mesma que a gente discutiu em sessões anteriores. Ele tem grande autonomia para escolher a hora que ele vai trabalhar, para escolher ligar o aplicativo, mas quando ele tiver, e isso vale para os motoristas e vale para os usuários, quando eles estiverem fazendo viagens dentro do aplicativo, ele tem que respeitar os termos de uso dessa comunidade, tem determinadas condutas que podem ser passíveis de expulsão dele da plataforma, e isso vale para o motorista, isso vale para o usuário. Ok. Você me concede a parte rapidinho? Com certeza. Obrigada, Marlon. Porque essa é uma questão que segue voltando a essa CPI, porque é parte do nosso trabalho, né, de pensar, inclusive, as condições mesmo da atuação dos chamados parceiros, né? Você fala de autonomia, que eles são autônomos para decidir viagem ou não. Eu queria saber se você reafirma, senhor Ricardo, que não existe relação entre os banimentos e a escolha autônoma de um motorista de não pegar certas viagens. Não existe relação. Ele pode não aceitar nenhuma ele pode não aceitar todas as chamadas que chegam a ele. Não existe banimento por não aceitação de viagem. Não existe também uma diminuição da oferta de viagens. Não existe uma diminuição da oferta de viagem. Tá. O que pode haver, vereadora, são motoristas que aceitam a viagem e aí cancelam a viagem enquanto o passageiro fica esperando, aceitam novamente uma outra viagem e aí cancelam a viagem novamente. Então, que, de certa maneira, disseram para o usuário que estavam indo buscar e aí no caminho cancela, e que faz isso de uma forma reiterada, que no volume das ações demonstra que ele está conduzindo uma ação e um comportamento de fraude a essa aceitação. Na verdade, ele não está aceitando essas viagens. E aí ele está prejudicando o andamento da plataforma. Em determinados níveis, isso pode levar à expulsão dele da plataforma. Mas isso não tem uma relação com a liberdade que ele tem para aceitar ou não aceitar a viagem. Se a chamada toca e ele não quiser aceitar, ele vê o card e fala assim, não quero aceitar, não tem impacto nenhum. Ele pode não aceitar todas as viagens. Eu entendo, senhor Ricardo, mas eu também entendo que, honestamente, na minha opinião, é difícil caracterizar esse trabalho como um trabalho autônomo. Eu vou fazer mais uma pergunta, assim, sobre o preço. O preço é decidido pela plataforma. Sim, o preço é decidido pela plataforma. Eu pergunto isso porque, tradicionalmente, assim, do que a gente entende, né, antes dos aplicativos enquanto trabalho autônomo, é que era autônomo. E tinham vantagens em relação a não ser um empregado de alguém, digamos. A não ser um funcionário de alguém. Não sendo funcionário de alguém, você decidia certas coisas sobre o seu trabalho. Decidia o seu horário, decidia o seu preço, decidia coisas. Você não podendo decidir e nem tendo as vantagens que uma pessoa que tem um vínculo tem, qual a vantagem que você tem? Então, isso que esse assunto segue voltando, senhor Ricardo, porque é um assunto que não está resolvido. Não está resolvido. E é por isso, e vai continuar voltando, porque, inclusive, nós somos cobrados, enquanto parlamentares, para que esse assunto seja abordado. Então, isso é uma coisa importante. Eu vou fazer mais uma pergunta para o senhor. Algumas semanas atrás, uma empresa concorrente, os senhores, acho que foi a 99, estava falando para mim sobre o aumento de mulheres na plataforma. Mulheres motoristas, né? Mulheres que conduzem. Esse aumento também aconteceu na Uber? A gente tem várias políticas para incentivar o aumento de motoristas. Inclusive, a Uber tem um programa que a gente chama do Elas, que é permitir que as motoristas mulheres possam pegar apenas passageiras mulheres. A gente tem isso implementado. É uma forma que a gente encontrou, entre outras políticas, de buscar incentivar que o número de mulheres aumente. Então, eu não tenho aqui o dado se isso teve algum impacto nos últimos meses de aumento, mas nosso desejo de aumento ele é total. Se eu sou uma mulher motorista de Uber e eu engravido, eu vou ter direito a algum tipo de apoio? Ou eu vou precisar rodar até, enfim, parir, ou até o meu filho ter um mês? Eu queria entender qual que é o apoio a uma mulher grávida ou
enfim, lactante, por exemplo. Eu percebi, eu pergunto isso porque eu vi que os senhores têm uma preocupação com isso, com as suas funcionárias diretas. Eu pude ir lá na sede, lá em Osasco, né, aquela sede lá que a gente visitou, e tinha até uma coisa que eu achei muito interessante, parabenizo por isso, que era uma sala de amamentação para as funcionárias da Uber, para as que trabalham na sede. Então, os senhores, obviamente, se preocupam com as mães, em especial com as novas mães. E se for uma motorista, o que vai acontecer? Os motoristas não têm uma relação de trabalho propriamente com a plataforma, né? Então, essa relação ela é uma relação civil e ela está determinada no contrato que a gente tem de prestação de serviço, dos termos de uso de plataforma. Na verdade, a gente licencia a nossa tecnologia e ele trabalha de forma autônoma. Então, nesse sentido, esse vínculo e essas políticas da empresa relacionada aos seus parceiros não existe. Ok, obrigada. Eu estou com um textinho aqui da parte que diz ainda sobre a empresa, né, que, enfim, pelo contrato me pareceu que funcionaria como um operador logístico no caso das empresas de transporte, das empresas de entregas. O termo diz assim: empresa significa a pessoa jurídica cuja atividade é a prestação de serviço de transporte. No caso de empreendedor individual, a empresa atuará como motorista parceiro e, nos demais casos, poderá atuar apenas como a parte contratante deste contrato e responsável pelos motoristas da empresa. O termo empresa não se refere nem deve ser usado em relação à Uber. Então, me parece claro que estamos falando aqui de uma empresa que tem uma relação com a Uber, né, e que tem motoristas parceiros dentro dessa empresa, que tem relação com a Uber. Por isso, para mim, deixa bem evidente aqui que estamos falando de uma empresa de transporte conectada à Uber que tem seus motoristas parceiros. Então, não tinha isso no contrato anterior, embora você fale que tem bastante similaridade. Estou sendo justo aqui, Ricardo, de verdade. Não, de verdade, mas, vereador, se me permite, tem outros produtos da Uber que a gente busca lançar e a gente tem em modelo de teste que vão para além do Uber X, do Uber Black, enfim, e que eventualmente isso pode vir fazer sentido. Então, a Uber tem o Uber Direct, que entrega documentos, entendeu? Tem outros serviços como entrega de supermercado, tem outros serviços e outros modelos de negócio que ou a gente tem nesse momento, ou que a gente pode vir a explorar, que para que a gente possa vir a explorar, ter uma previsão disso no contrato, ela é importante. Agora, o que eu estou assegurando a Vossa Excelência é que, naquilo que é atinente aos motoristas e o serviço de transporte individual de passageiros por aplicativo, essas cláusulas não têm nenhum impacto e a gente não tem nenhum planejamento de mudança de modelo de negócio para ter uma contratação de empresa e essa empresa fornecer serviço de transporte aplicativo. A Uber não testou, não tem conhecimento de nenhum produto decidido em nenhum lugar do mundo e nós não temos esses planos para cá. Entendi. Sobre o que você falou, que você usou a frase, o motorista pode rejeitar quantas corridas ele quiser, certo? Na verdade, ele sofre um deslogamento da plataforma se ele rejeita 3. Isso está previsto também no novo termo, que antes não estava. Inclusive, uma curiosidade, aí, antes de entrar na pergunta que eu quero fazer, por que algumas cidades do Brasil é permitido rejeitar infinitamente e em outras se é punido com deslocamento, vamos assim? Por que tem diferença do aplicativo em relação a rejeitar viagens? Pode ser que tenha diferenças de teste. Assim, a Uber acaba está sempre inovando em relação a essas funcionalidades de interação dos parceiros com a plataforma e eventualmente, a gente está conduzindo experimentos em determinadas cidades e avaliando esses dados para seguir, inclusive, melhorando essa interface. Essa questão do deslocamento é uma que a gente está estudando, foi, inclusive, objeto de inquirição de uma outra vez que eu vim aqui. A gente entende o problema, ela tem uma preocupação de garantir que o motorista está do outro lado e que, de fato, ele está atuando para, de fato, não aceitar as viagens. Vou fazer um mal comparando aqui, um exemplo que não é ideal, mas é como aquela função do Netflix que ele te pergunta se você ainda está assistindo, se tem alguém assistindo. Então, a gente acaba tendo isso.
Agora, nós estamos estudando e a gente vai estar sempre trabalhando para endereçar esses pontos. Mas como isso existe hoje, acabou entrando também nos termos de uso. Nobre, só me permita um segundo, só aprovação no requerimento, aprovar junto com os colegas aqui, o requerimento 341, São Paulo, 18 de outubro de 2022, requer essa Comissão Parlamentar inquérito, na forma regimental, que seja convidado a comparecer à reunião ordinária dessa CPI, em data a ser agendada, de preferência colocar a data da semana que vem já, viu, senhores assessores? O senhor Daniel Mangabeira, para prestar esclarecimentos e informações sobre o tema desta Comissão Parlamentar de Inquérito. O requerimento é o 341, assina Adilson Amadeu. Se os senhores estiverem de acordo, permaneçam como estão, aprovado. Já temos, inclusive, o endereço onde ele trabalha. Muito obrigado. Aproveitando, senhor nobre vereador Marlon e nobre vereadora Luana, meu assessor levantou agora, lamentavelmente, também mais um caso de tragédia, óbito para a família. Parece que uma professora foi brutalmente assassinada dentro do veículo, onde? Cidade de Olímpia. Então, mais um caso, lamentavelmente. Inclusive, tem aumentado bastante os casos de violência aí contra o motorista de aplicativo de um mês para cá. Entendi o seu ponto, certo? Eu vou ler aqui, está escrito no termo, tá? O cliente, que é o motorista de aplicativo, reconhece que rejeitar ou ignorar de forma recorrente as solicitações dos usuários por serviços de transporte, enquanto se está online no aplicativo do motorista, ou ainda cancelá-las após aceitá-las de forma recorrente, gera uma experiência negativa para os usuários e pode prejudicar o funcionamento da plataforma. Ou seja, não só cancelar, né, mas como também rejeitar. Então, está colocando no mesmo quadrado quem rejeita e quem cancela. Só o termo está dizendo isso, tá? A minha nobre colega Luana falou um pouquinho sobre as tarifas e me pareceu que o novo termo ele deixa mais genérico aos valores que são pagos pelos passageiros, os que são pagos aos motoristas. Não fala mais, logicamente, de quilômetro rodado, não fala mais sobre alguma taxa específica e tudo mais. Inclusive, sobre pagamento em dinheiro, deixa bem claro que a responsabilidade do motorista é de realizar a cobrança. E aí eu quero pegar um ponto bem específico, porque o aplicativo da Uber deixa o passageiro uma opção, né, que é pagar na próxima, certo? E eu queria entender o que a Uber entende desse item em relação ao Código Penal 176, onde não se pode tomar um serviço de transporte sem pagar. Então, como que isso confronta como que a Uber entende que isso confronta o funcionamento do aplicativo, o termo do aplicativo com o Código Penal? No meu entendimento, e aí eu queria entender o lado da Uber sobre isso, no meu entendimento, o aplicativo facilita o cometimento de um crime, vamos colocar assim, que está previsto no Código Penal, número 176. Então, eu queria entender o porquê disso e como que a Uber vê isso. Vereador, nós não temos o entendimento quanto Vossa Excelência está descrevendo, acho que uma situação de estelionato, né? Não. É de não tomar serviço tomar serviço de transporte, hotel ou restaurante sem pagar, né? Então, é previsto no Código Penal e, na verdade, o que eu entendo é que o próprio aplicativo da Uber incentiva a tomar um serviço de transporte sem pagar, né? Ou deixar para a próxima, como diz popularmente pelos motoristas de aplicativo. Eu queria entender como conflita. Qual o conflito disso? Não, entendi. Eu tenho a sensação que o aplicativo não incentiva e nem cria meios para o usuário não pagar. Na verdade, ele pode pagar depois. Então, isso não pagar no momento, reconhecer uma dívida e pagar depois é diferente de não ter meios para pagar ou se usar de um serviço e sair sem pagá-lo, né? Então, pagar depois é diferente de sem pagar, entendi.
Eu acho, assim, não sou penalista, não é a minha especialidade, mas a minha sensação é que a diferença vai um pouco por aí. Certo. O problema é que às vezes nem sempre o aplicativo do motorista permite pagar na próxima. Aí o passageiro quer insistir. Ah, mas da outra vez eu deixei para pagar na próxima. Estou tentando pagar na próxima de novo. Só que o aplicativo não permite. E aí o passageiro sai do carro sem pagar. Né? Esse é o ponto. Eu entendi e acho que pode ter dificuldades operacionais que envolvam a situação do pagamento em dinheiro, principalmente quando ele é postergado, mas só para endereçar e afastar a hipótese de crime, eu acho que a gente está falando de situações distintas entre ele ter uma conta no aplicativo, essa conta tem um registro das viagens que ele fez, e no caso, se ele tiver uma dívida lá, essa dívida vai ser cobrada, e se ela não for paga, inclusive isso vai levar ao bloqueio da conta dele. Muitos vão ter um registro de um cartão de crédito, vai ser emitido no cartão. Então, acho que são hipóteses distintas. Vou deixar bem claro o que acontece com o motorista, tá? Digamos que um passageiro pegou uma corrida, deu R$10 e ele falou para o motorista, põe para a próxima. Aí o motorista aparece lá no aplicativo dele, põe para a próxima, ele coloca para a próxima. Aí esse passageiro toma faz uma nova corrida. E aí nessa nova corrida deu R$20. E aí, por já ter R$10 pendente, o aplicativo do motorista está cobrando os 10 pendentes mais os 20 da próxima, 30, certo? E aí o passageiro diz, põe para a próxima. Novamente ele fala. Só que esse novo motorista não tem a opção de colocar para a próxima, certo? Mas era uma expectativa do passageiro colocar para a próxima, certo? E no final das contas ele não tem dinheiro para pagar a corrida, porque ele estava fazendo corrida fiado, vamos colocar assim, e o motorista não consegue cobrar do passageiro, né? E o termo deixa claro que é obrigação do motorista cobrar a viagem, né? E aí, no final das contas, o que acontece? O passageiro não paga e ainda o motorista tem que arcar com o custo da intermediação aí da Uber. É algo que é um problema. Estou relatando para você um problema que tem nas ruas, entendeu? Eu gostaria muito que fosse, de uma certa forma, sanado esse problema. Toda semana chega um monte de reclamações sobre o pagar na próxima, o pagar na próxima, pagar na próxima. Tem causado constrangimentos com o motorista de aplicativo. Então, eu queria deixar isso claro nesse ponto. Eu estou anotando isso e vou levar internamente para a gente trabalhar numa forma de melhorar a operacionalização nesses casos. E Obrigado. Debruçar sobre isso. Os motoristas agradecem bastante se isso realmente for melhorado. Eu achei bastante curioso a cláusula 4.12 do novo termo, onde diz bem especificamente que a Uber pode fazer promoções com o serviço do motorista. E aí, se a atividade de vocês é atuar como agente limitado de cobrança, certo? Como é que pode fazer promoção com o serviço de transporte? E aí acho que entra um pouquinho na pergunta que a nobre colega Luana também fez, né? No final das contas, o aplicativo precifica o serviço de transporte, né? Faz promoção com o serviço de transporte. E é tecnologia. E assim, se diz como empresa de tecnologia, mas precifica o preço do transporte. É uma coisa que a gente tem dúvidas ainda. Gostaria que você pudesse dar uma explicada. Claro. Nesse aspecto, vereador, também não houve uma inovação ao que já funciona hoje. Essa possibilidade de incentivos e de alteração, inclusive para pagamentos de incentivos para os motoristas ou de promoções para os usuários, ela já existia antes e acho que o termo só está consolidando algo uma previsão que já existia. A tecnologia existe, sobretudo, e a precificação é um dos aspectos essenciais dessa tecnologia da plataforma. Então, os motoristas procuram a plataforma pela capacidade de demanda que ele tem de viagens para trazer para esses motoristas. É isso que faz uma plataforma competir com outras plataformas para atrair os motoristas. É a capacidade de viagens que ele vai poder proporcionar e de ganhos que ele vai poder proporcionar para esse motorista. E as plataformas vão ser mais eficientes quando elas souberem e elas conseguirem equilibrar
esses dois lados desses dois mercados. De um lado você tem os usuários e do outro lado você tem os motoristas que estão oferecendo o serviço. Precificar isso no momento do dia, no horário, nas condições que faz com que as mais e mais viagens sejam possíveis, é algo extremamente tecnológico e é uma parte essencial da competição entre as plataformas. Então, ao fim e ao cabo, os motoristas vão escolher se eles querem dirigir na plataforma A, B, C ou D, porque eles avaliam que essa plataforma permite que ele tenha ganhos que são mais satisfatórios ou menos satisfatórios. E a capacidade de gerar ganhos tem a ver com a capacidade de gerar viagens. E gerar viagens tem a ver com a capacidade da gente atuar sobre os usuários, encontrando um preço num determinado momento, num determinado horário, que vai fazer com que pessoas optem por usar o serviço. Então, eu acho que a parte essencial e diferencial das plataformas, em grande medida, é esse. E está tudo bem. Eu acho, de verdade, eu acho fenomenal a tecnologia que existe na Uber, na 99, toda essa dinâmica que você falou, eu acho de bastante tecnologia, de verdade. O que eu acho que não combina é falar que o motorista é autônomo nesse contexto, certo? Mas beleza, você explicou aqui o que é feito, toda a parte tecnológica, e na minha humilde opinião, não existe autonomia nesse quesito. É como se eu fosse contratar uma pessoa para pintar um muro da minha casa, eu vou perguntar para a pessoa que vai fazer o serviço quanto que ela vai me cobrar para pintar o muro. Inclusive a pessoa vai me perguntar que tamanho é o muro, né? Ou que tamanho é o tamanho da viagem, etc. Né? Fazer uma analogia à viagem aqui. Mas, enfim, não vejo como um agente limitador de cobrança ou um intermediador definir esse preço. Mais uma vez, acho fenomenal a tecnologia que existe. Eu sou um cara de tecnologia, eu gosto disso, né? Então posso reconhecer o quanto a tecnologia da Uber ou da 99 realmente são importantes e interessantes, né? A minha questão maior é sobre a autonomia, né? Por isso que a gente bate um pouco nessa tecla e quer entender melhor isso para estar no relatório. Eu encerrei minhas perguntas em relação ao novo termo, certo? Rapidamente, Marlon. Claro, passo a palavra para só sobre o novo vereadora Luana. termo, assim, que eu acho que é um assunto importante. Esse pedaço que você leu, de que o novo termo vai permitir que a Uber faça promoções com o trabalho dos motoristas, para mim já, assim, honestamente, aponta que é algo parecido, sim, com o que a gente viu das OLs de entregadores. Assim. Lembra bastante. Porque é você conseguir ter a garantia daquela prestação de serviço. É a garantia naquele horário, naquele lugar. Isso é o que é a OL. Assim, então, é uma coisa que, para mim, fica muito, muito perigoso. Honestamente, das respostas aqui, não estou convencida que não é algo parecido com a OL. Infelizmente, do que eu estou vendo, eu acho que tem a possibilidade de ser. E eu queria dizer que é lamentável, porque é, mais uma vez, o que deveria, né, o que é vendido como autonomia, como flexibilidade, restringindo cada vez mais. O que acontece no caso das OLs é que os trabalhadores ali de transporte, eles têm plantão, basicamente. Tem plantão. Eles têm que cumprir ali com todas as regras que um trabalhador com vínculo teria, só que sem ter um vínculo. Assim, então, honestamente, eu não estou convencida. Assim, você falou aqui, Ricardo, que não é isso. Eu, enfim, quero muito ver que não é isso, mas é complicado, porque, né, no início dessa CPI, a Uber não queria fazer ali uma evasão fiscal, e aí saiu de São Paulo, enfim. Uma série de ações não são condizentes com o que é dito. Mas vamos ver, eu espero muito que não seja isso, porque é uma piora grande mesmo, da qualidade do trabalho, dos que estão desenvolvendo o trabalho, gera muita insatisfação, gera, enfim, um prejuízo muito grande. Para quem é o que vocês chamam de parceiro, né? Mas é isso. Obrigada, Manu. Obrigado, vereadora Luana. Eu vou entrar num outro item aqui, já estou caminhando para o encerramento, tá? Eu apresentei um requerimento, agora há pouco, foi lido pelo presidente Adilson, e ele tem uma lista de placas que foram multadas na cidade de São Paulo por não estar cadastrado no município, certo? A gente fez um estudo sobre essas placas, as pessoas, né, que, enfim, essas pessoas executavam aparentemente corridas, né, no município de São Paulo, e também não encontramos essas placas, essas corridas
nos relatórios enviados sobre os relatórios que é enviado de acordo com os critérios da CEMUV lá. Então, o que eu estou pedindo nesse relatório é quantos quilômetros foram rodados por essas placas que foram multadas, certo? São um total, se eu não me engano, de 312, tá? E eu quero entender quantos quilômetros rodou pela plataforma da Uber essas placas antes da data da multa, certo? Após a pressão da CPI aqui, posso falar bastante isso no início desse ano, não tivemos mais problemas com placas não registradas no município de São Paulo, mas temos um histórico aí de placas que não estavam cadastradas e que não encontramos registros. Então, gostaria de que a Uber relatasse quantos quilômetros foram rodados por essas placas e dar chance de vocês também de falar de outras placas que não foram multadas, né, que a gente não tem ciência, mas que vocês podem de bom grado aí trazer a lista dessas placas aí que estavam rodando no município de São Paulo, mas não estavam de alguma forma, e aí eu não vou dizer que era uma intencional, não vou afirmar que era intencional, mas que de alguma forma não estavam chegando no município, né? Então, se vocês quiserem trazer, acho que obrigatoriamente as placas que estão mencionadas no requerimento, e se vocês de bom grado trazerem outras placas, vai ser muito bem visto, sem nenhum problema, e a gente trata isso depois. Só gostaria de explicar melhor, né, em relação ao que foi requisitado. Por enquanto, estou sem mais perguntas, presidente. Passo a palavra para você.